Olá, pessoal. Estamos aqui para uma interação muito especial com o pastor Edson Nunes. Meu amigo, obrigado por aceitar o convite de interagir, compartilhar um pouquinho aí da palavra de Deus com a gente. E para começar, onde o senhor trabalha? Fala um pouquinho de quem o senhor é, para aqueles que não conhecem. Se apresenta aí para a gente. Valeu, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, um prazer participar dessa live solidária da comunidade Mais Perto. Meu nome é Edson Nunes, eu sou formado em teologia, sou formado em letras também, fui pastor da comunidade judaica adventista em São Paulo, fui pastor auxiliar da Nova Semente, fui professor de teologia lá no NASP durante 9 anos, fiz mestrado, doutorado, trabalhei como pesquisador de pós-doutorado também e hoje sou pastor da comunidade Nova Semente aqui em São Paulo. Show de bola. E tive a oportunidade de ter aula com o professor. Foi uma honra, professor, compartilhar um ano ali. Eu estava no meu último ano de faculdade, o senhor chegando, mas deu para ter um contato ali bem legal. Professor, já vou Legal, começar legal. aqui com a primeira pergunta. Ok. A gente está vivendo um momento bem atípico, né? Essa pandemia pegou o mundo, a sociedade de surpresa e promoveu um caos. Não só no âmbito da saúde, mas a gente já percebe um desenrolar de uma crise econômica que vai afetar bastante a sociedade, provocando fome, etc. Com relação, tendo em vista melhor esse contexto, biblicamente, o porquê que o sofrimento, a fome faz parte do nosso dia a dia e da realidade do ser humano? Se a gente já começa lá em Gênesis, né, nos primeiros capítulos, a gente entende bem o que está acontecendo, né? Quando Deus cria o Jardim do Éden, ele cria com abundância de mantimento, né? Lá no capítulo 1 de Gênesis, também havia abundância de mantimento, né? Deus oferece comida, há comida de sobra para a humanidade. Mas já em Gênesis 3, uma das consequências do pecado é justamente a questão da produção do alimento, né? Diz lá que o homem vai plantar e as coisas não vão dar com tanta facilidade. Mas hoje a gente olha para o mundo e a gente vê a tecnologia, os estudos que se fazem acerca do solo, das plantações, etc. E a gente vê que o problema não é a produção de alimento, né? Então a raiz do problema não é bem essa maldição que Deus dá lá em Gênesis 3. A raiz do problema é a natureza do homem, né? A natureza do homem que é egoísta, a natureza do homem que é vaidosa, a natureza do homem que é arrogante, a natureza do homem que quer as coisas somente para ele e não quer dividir. Então, enquanto uns têm muito, outros têm muito pouco, né? Enquanto algumas pessoas se fartam, outras pessoas não têm muito o que comer, né? Então, eu acho que a raiz dessa situação que a gente vive, dessa escassez de alimento, da violência das pessoas não terem o que comer, mesmo, por exemplo, restaurantes jogando comida fora, supermercados jogando comida fora. Eu acho que tudo isso tem a ver com a natureza pecaminosa do homem a partir de Gênesis 3, né? De se preocupar somente consigo, e a gente já vê isso na primeira história após o pecado, né? Que é Gênesis capítulo 4. Caim está apenas preocupado consigo e ele é tão egoísta que ele acaba matando o irmão porque o irmão foi aceito por Deus e ele não. Então acho que a raiz de todo o problema que a gente passa social hoje tem justamente a ver com isso, com a nossa natureza, né? Muitas pessoas tentaram responder essa pergunta que você me fez, né? E vários responderam com teorias econômicas, teorias sociais. E é interessante, talvez uma das respostas, ou uma tentativa, na verdade, melhor dizendo, uma tentativa de solucionar esse problema que a gente está vivendo de escassez de coisas, né, de escassez de alimento e etc., tenha sido uma teoria, né, uma teoria comunista, né, como o pessoal fala, né, o marxismo. Não, vamos dividir tudo e assim por diante. E tem uma crítica ao marxismo, que é a crítica que eu mais gosto, uma crítica feita por um psicólogo barra filósofo chamado Erich Fromm, que ele tem um livro chamado Conceito Humanista do Marxismo, né?
E nesse livro ele faz a crítica que talvez seja a crítica mais forte, não só ao marxismo, mas a qualquer teoria política e econômica que tente resolver esse problema. E ele diz o seguinte: o grande mal do marxismo, o grande erro do marxismo é acreditar que o homem é bom, que o homem pode mudar, que o homem pode melhorar. E aí, essa crítica tem tudo a ver com o que a gente acredita da Bíblia, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe, desde Gênesis 3 para frente, que o homem não é bom, pelo contrário, o homem é ruim, o homem é pecador, o homem, como eu falei no início, ele é vaidoso, ele é arrogante, ele é egoísta, e ele vai tentar sempre fazer alguma coisa para o benefício próprio, em detrimento do seu próximo. Então, de Gênesis 4 até quando Deus voltar a essa terra, né, Cristo voltar a essa terra para reinar eternamente, o ser humano vai ser isso, vai ser esse ser completamente desprovido de amor, né? Então, professor, assim, fica bem claro que na revelação bíblica o problema não está com Deus. E esse é o argumento de muitos críticos, né? Depois de buscarem solução, como o senhor mencionou aí, em vertentes ideológicas e tal, chegam à conclusão, ou pelo menos se apegam à conclusão de que o problema está em Deus, sendo que o problema está na natureza pecaminosa do homem, essa natureza Exatamente. egoísta, né? Exatamente. E se você olhar, né, o pessoal hoje é moda criticar o marxismo, né? Mas também o marxismo critica o capitalismo. E se você olhar o capitalismo, é a mesma coisa, é o homem tentando lucrar o máximo possível, né? E se você deixar as coisas sem regulação, né, cada um vai tentar tirar o máximo de proveito possível, né? Então, por exemplo, né, a gente está vivendo, eu estava aqui com a minha máscara aqui, né? Que eu deixo ela aqui pertinho para quando eu vou sair, não achei agora, mas a máscara cirúrgica antes da pandemia custava menos de R$ 1. Hoje está custando R$ 4. Então, é aquele negócio, alguém está lucrando com isso. Será que essa pessoa está pensando no próximo? É óbvio que não, Bruno, é óbvio que não. Então, eu acho que o que a gente precisa entender, e você falou muito bem, a questão não é culpar a Deus, a questão é entender quem é o homem. O homem é esse ser que a partir de Gênesis 3, de Gênesis 4 para frente, até Apocalipse capítulo 20, é esse ser que vai buscar buscar proteger os seus próprios desejos caídos, os seus próprios desejos pecaminosos e se autoalimentar, né? Se autopreservar em detrimento do próximo, né? Perfeito, perfeito. E compreendendo a natureza humana, a gente começa a buscar soluções no lugar certo. E não ideologias humanas Exatamente. e estratégias humanas, porque humanamente a gente só vai promover o caos se for guiado pela natureza e pelo eu. Perfeito. Pela nossa ganância, exatamente. Professor, então se Deus não é culpado nessa equação, como então enxergar na Bíblia um Deus que se importa com essa situação de fome, desigualdade? É possível ver um Deus que se importa com o ser humano na condição que nós já comentamos de pecador? Sim, sim, você vê mesmo no Antigo Testamento, em vários momentos, né? Quando Israel vai entrar na terra, né, a terra que mana leite e mel, a terra prometida, Deus está preocupado com justiça social, né? Então as tribos vão ter uma divisão de terra, uma tribo não vai ter mais terra do que a outra, as terras vão ser bem definidas, cada família vai ter a sua terra. Não importa se você saiu do Egito com muito dinheiro, com pouco dinheiro, se a sua família é muito grande, muito pequena, todo mundo vai ter terra e vai ser igualitário. E obviamente que já prevendo que algumas pessoas se dariam melhor do que outras, ainda é criado o regulamento, né, do ano sabático e do ano do jubileu, né, que são instrumentos divinos criados por Deus para regular a questão do acúmulo de posses, né? Então, a cada 50 anos, a posse da terra voltava para a família original, né? Ou seja, você nunca perdia a sua terra. E por que essas leis eram dadas? Não era nem por capitalismo, nem por comunismo, não. Era porque na fala divina ele diz o seguinte: toda a terra é minha. Então, se toda a terra é minha, você não vai. A terra não é sua. Você não vai dizer como vai ser a terra. Eu vou dizer como é que vai ser, né? E além do ano sabático, do ano do jubileu, você tem as leis referentes à colheita, né? Então você não vai colher os cantos das plantações,
você não vai colher aquilo que caiu da árvore antes da colheita ou durante a colheita, porque os cantos das plantações e aquilo que cai da árvore antes da colheita ou durante a colheita, que cai no chão, né, obviamente, isso é para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para aqueles menos favorecidos. Então, Deus já cria um mecanismo de prevenção da fome e da miséria. Só que tanto Israel no período bíblico quanto a gente hoje nos diversos governos que a gente tem ao redor do mundo, a maior parte de nós não está preocupado com os menos favorecidos nem com os vulneráveis. Pelo contrário, a gente está só preocupado com a nossa mesa, né? Mas quando Deus diz para Israel como vai ser na terra que ele vai dar, ele diz, na terra que eu vou dar vai ter que ser do meu jeito. Ou seja, vai ter que ter justiça social. E quando você vai para o livro de Crônicas, lá no finalzinho da segunda parte do livro de Crônicas, tem uma passagem fenomenal que diz que o povo vai ficar no exílio porque eles não guardaram o ano sabático e o ano do jubileu. Ou seja, houve acúmulo de terra, não houve justiça social, não houve preocupação com o pobre, com a viúva e com o órfão, e por causa disso eles vão para o exílio. Então você vê que a questão da justiça social no Antigo Testamento é extremamente importante, dada por Deus, direcionada por Deus, legislada por Deus, e ao não cumprir, Israel quebra a aliança e é enviado para o exílio. Ou seja, a justiça social é uma parte importantíssima do relacionamento entre Deus e o povo de Israel no Antigo Testamento. E eu poderia até dizer que no contexto em que nós conversamos no início de pecado, se torna até prioridade dentro do governo de Deus essa neutralização da desigualdade, né? Uma promoção dessa igualdade para que possa ser atendido, nesse contexto adverso, o menos favorecido. Então é possível ver que Deus se importa. Com certeza, se importa muito e legisla a favor dos menos favorecidos, dos vulneráveis. Ou seja, é prioridade na agenda de Deus olhar para o próximo e diminuir essa distância, essa desigualdade. Professor, e eu posso até enxergar que essa é a direção que nós deveríamos caminhar sempre, né? Diminuir essa desigualdade. É óbvio que não por uma ideologia humana, porque humanamente a gente sempre busca os nossos próprios interesses. Mas por uma condução divina. Sim, sim. Quando a gente se relaciona com Deus, e nós que somos cristãos e acreditamos na Bíblia, que somos adventistas do sétimo dia, se a gente conhece a palavra de Deus e a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe que um dos objetivos de Deus nesse relacionamento conosco é restaurar a imagem e a semelhança dele em nós, né? E como é que ele vai fazer isso? Transformando o indivíduo que é ganancioso, que é egoísta, em alguém que está pronto a dar, em alguém que está pronto a refletir o caráter de Deus, em ser doador, né? A primeira coisa que Deus faz na Bíblia, lá em Gênesis 1, é dar comida. O primeiro presente de Deus para a criação, lá no sexto dia, Gênesis capítulo 1, diz lá o texto que Deus deu comida para os seres humanos e para os animais. Então ele alimentou. A primeira ação de Deus em relação aos seres criados é alimentar esses seres criados, né? Então perceba, a natureza divina é de dar. A natureza divina é da graça, da misericórdia, né? E também da justiça, obviamente. Então veja que uma das coisas importantes ao restaurar a imagem e semelhança dele em nós, através desse relacionamento que nós temos com ele, é nos tornar também doadores, né? Tirar de nós esse sentimento pecaminoso de apego às coisas, de apego aos bens. O próprio Filho de Deus, né, quando aqui viveu, diz o texto bíblico, que ele não tinha onde deitar a cabeça, né? Então ele vivia pregando o evangelho, depois que ele saiu de casa e começou o ministério dele no batismo, ele vivia pregando. E ele sempre se preocupava com os pequeninos, ele faz vários sermões sobre isso. O mais famoso lá em Mateus capítulo 24 e 25, né, que é o sermão profético ali, escatológico de Jesus, ele fala da importância da gente ajudar os pequeninos, né? De reconhecer neles ele, né? Ele mesmo. Reconhecer nos pequeninos, exatamente, reconhecer nos pequeninos, nos vulneráveis, nos presos, nos órfãos, nas viúvas, no pobre, reconhecer ele, né? Então ele diz, quando vocês fizerem aos pequeninos, quando vocês fizerem aos menos favorecidos, vocês estão fazendo a mim. Então, se eu sou cristão, se eu me digo cristão, se eu me digo alguém
conectado com Deus, eu preciso vencer a minha natureza pecaminosa, a minha natureza egoísta, gananciosa, que me assemelha, que me faz semelhante ao diabo, né? que é ganancioso, que é arrogante, etc. Vencer essa natureza e me tornar semelhante a Deus, que é doador, que é gracioso, que é misericordioso, e então oferecer para as pessoas um pouquinho daquilo que eu tenho, né? E na pessoa do filho se doou por inteiro, né? Fantástico, Exatamente, fantástico. exatamente, Professor, exatamente. esse bate-bola foi muito bom. Agora, para a gente encerrar, uma mensagem para os nossos amigos que estão acompanhando a live. A live tem esse propósito, fomentar esse amor no coração das pessoas, a necessidade de olhar e dar atenção ao próximo. Convida a galera para fazer a doação no QR Code ou fazer aí o seu depósito na conta bancária. Pessoal, você está assistindo essa live é porque você já tem no seu coração pelo menos um mínimo de desejo de ajudar. E se você está assistindo essa live é porque de alguma maneira você ainda está em boas condições. Você consegue pagar a sua internet, você tem um computador ou tem um celular, você ainda se encontra em boas condições. Mas tem muita gente aqui em São Paulo. A nossa comunidade tem uma ONG chamada Instituto Sementes e a gente semanalmente distribui comidas, marmitas, né, para os moradores de rua da região central de São Paulo. Tem muita gente passando necessidade. Algumas necessidades muito pesadas, como necessidade de água. Né? Como os restaurantes ficaram fechados muito tempo, alguns estavam sem conseguir beber água. Então, ao você doar, você está disponibilizando para as pessoas que estão com dificuldade de beber água. Já pensou ficar sem beber água? Você está disponibilizando para essas pessoas a oportunidade de ter uma garrafinha ali de água de 1,5 litro, quem sabe, durante aquela semana e assim por diante. Então, doe um pouquinho. Ah, mas eu não consigo, cortaram meu salário. Nós somos pastores, a gente também teve várias reduções de auxílios, etc. e tal, faz parte. A gente está num momento que todo mundo está tendo alguma coisa cortada. Mas sobrou um dinheirinho, sobrou R$10, sobrou R$15, sobrou R$50. Doe esse valor, porque esse valor vai ajudar. E as nossas comunidades, as comunidades adventistas, elas têm um histórico de fazer bom uso do dinheiro. A gente tem uma instituição, a ADRA, a gente tem outros órgãos da igreja que são extremamente zelosos com o dinheiro para usar para o bem social. Então faça isso, doe, ore, né, antes de doar, para que o seu dinheiro não só seja utilizado, mas que ele alcance a pessoa que está precisando mais também. E restaure assim um pouquinho da imagem de Deus em você, sendo um doador também. Que Deus te abençoe ao doar, e se você não puder doar, que você continue sendo abençoado por Deus também. Obrigado, professor. Fica aí o recado. Amigo, que Deus te abençoe também na condução da sua comunidade aí, ajudando Tamo as junto. pessoas. E tamo junto sempre, viu? Grande abraço. Valeu, um abração para vocês aí. Tchau, tchau.